Olá, estudantes da terceira série, sejam muito bem-vindos a essa aula de cidadania e civismo em que vamos discutir sobre oratória e retórica, estratégias para que a gente possa falar bem em público. Eu, professor Paulo Brito, nossa intérprete Viviana, vamos estar com vocês nessa nossa discussão. E eu convido vocês a olhar aí o nosso objetivo da aula de hoje, né? Identificar estratégias para falar bem em público e com desenvoltura, né? A importância aí da gente ter essas técnicas, se apropriar, estudar, compreender, treinar, para que a gente possa falar bem em público e com desenvoltura. Então aqui, né? A primeira obra, né, sobre a oratória é uma obra grega escrita por Aristóteles há mais de 2000 anos, né? O primeiro treino, né, os primeiros registros de treino para se falar em público ocorreram no Egito Antigo. Então a oratória ela vai ser sistematizada como uma ciência no Império, na civilização grega, e vai ser importante tanto na civilização grega como também no Império Romano. Trago aqui para vocês a escultura de Cícero, né? Cícero, um senador romano que fazia uso da oratória para proferir os seus discursos, né? Então eu vou convidar vocês para essa aula de hoje para que a gente possa discutir, né? Aprender como desenvolver uma boa oratória. Afinal, se falar em público é o mais importante, falar bem é essencial, né? A gente tem que falar em público e falar bem. É essencial para o desenvolvimento humano, social e cognitivo, né? A gente precisa passar as nossas mensagens de forma clara, objetiva, assertiva, para que as pessoas que nos escutam, né, estão ali ouvindo o nosso discurso, a nossa mensagem, possam compreender aquilo que a gente pretende falar, que a gente possa convencer as pessoas que o que nós estamos falando é o correto, é o que deve ser entendido. Então aqui o conceito de oratória, né? Qual é o conceito dessa palavra oratória? Trago aqui essa definição: substantivo feminino, arte de falar em público, eloquência, conjunto de regras que auxiliam na arte de falar. Retórica. Pode ser também uma peça teatral que retrata a vida de um santo. Daí a gente tem oratório, do latim oratória. Então veja aí que a gente tem essa definição, né? A arte de falar em público com eloquência. Então a gente precisa desenvolver essa arte de falar em público, afinal de contas, ao longo da nossa vida nós vamos apresentar trabalhos escolares, comunicação oral na universidade, né? Defender o nosso projeto de pesquisa, vender produtos, convencer o público sobre as nossas ideias. Veja aí a importância de se desenvolver uma boa oratória para aí o nosso desenvolvimento social, cognitivo, nosso desenvolvimento emocional, a gente ter aí uma garantia, né? A gente ter a certeza de que a gente está falando bem em público e vamos então aprender algumas técnicas, né? A desenvolver algumas técnicas para se falar bem em público. Então aqui, ó, uma imagem de Cícero, né, discursando no Senado romano no ano de 63 a.C., né? Então vejam aí a importância, né, da oratória ao longo da história. A gente sabe que na Grécia ela tinha uma importância muito grande. Aristóteles, né, sistematiza, funda sua escola, foi professor de Alexandre o Grande. No Império Romano, a oratória tem também a sua importância, né? Os discursos, tanto na vida privada como na vida pública, eles eram importantes para os cidadãos romanos. Então aqui uma atividade, né? A partir da aula, né, dos nossos debates e do seu conhecimento sobre oratória, escreva um parágrafo definindo, né, a oratória e sua importância para o desenvolvimento pessoal. Não se esqueça de compartilhar a sua resposta com os teus colegas de sala.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Lembre aí de compartilhar a sua resposta, né? Conversar com os teus colegas e aí apresentar aquilo que você escreveu. Então ali, né, qual o conceito, né, da palavra oratória e qual a sua importância para o desenvolvimento pessoal? Então trago aqui uma possibilidade de resposta. A oratória pode ser definida como a arte de falar em público de forma eloquente. Orar, discursar, falar em público, ganhar a atenção e encantar. É importante para transmitir uma ideia de forma clara e objetiva, visando convencer o interlocutor, aquela pessoa que nos assiste, que nos escuta, que participa desse nosso debate. Então aqui, Então, se a oratória é uma ciência, se a oratória tem um método sistematizado, vamos então começar a identificar, né, esses métodos, né, essas regras para que eu possa desenvolver uma boa oratória. Então aqui, na oratória, como em qualquer forma de comunicação, existem aí 5 elementos. Vamos tentar entender cada um desses elementos. Primeiro deles, quem diz? Então, quando a gente vai se apresentar, vai apresentar um trabalho, um congresso, um seminário, quem está falando? Faça uma apresentação, né, sua, da sua equipe, das pessoas que compõem esse discurso, né, para que as pessoas conheçam, né, quem é você. Então, uma apresentação curta, sucinta de quem está apresentando. Se for uma equipe, apresente a sua equipe também, né, com nome, sobrenome. Então, essa apresentação é importante para que as pessoas nos conheçam quem está fazendo a apresentação do discurso. O que diz? O que essa pessoa vai falar? Então a gente faz uma apresentação pessoal breve e a gente introduz o assunto. Então, se você está apresentando um trabalho escolar, qual é o assunto do trabalho? Qual é a disciplina que pediu esse trabalho, né? Como que vai ser apresentado? Então veja aí a nossa segunda regra, né? O que diz? A quem diz? Para quem que você está proferindo o seu discurso, né? É um discurso de formatura, uma apresentação de trabalho, você está apresentando um projeto de pesquisa, né? Vai convencer a banca que seu projeto precisa ser financiado, ter investimento. Então, a quem nós estamos dirigindo o nosso discurso? Por que meio? Né? A gente está aí por meios audiovisuais, nós estamos diretamente com o público, né? Como que eu faço esse discurso? Né? Qual é o meio que eu vou utilizar para fazer o meu discurso? E eu vou utilizar efeitos nesse discurso, isso é muito importante. Quando nós nos propomos a utilizar, né, uma apresentação de PowerPoint, um vídeo, né, um áudio, a gente precisa se certificar de que esse áudio está ok, que ele vai ser, né, reproduzido e que eu não tenha aí problemas na reprodução. Né? Uma dica é a gente sempre ter uma cópia desse áudio, né, em outro lugar que a gente possa acessar. É muito, né, chato, constrangedor no meio de uma apresentação, o teu áudio, o teu vídeo, aquela imagem que você preparou, ela não poder ser reproduzida. Então vejam aí algumas técnicas que a gente tem. Quem diz, lembre-se de fazer a sua apresentação, a sua equipe, de introduzir este assunto, né, qual é a temática a ser abordada, a quem a gente está dizendo, qual é o público que a gente está falando, por quais meios que eu vou falar, quais meios que eu vou utilizar e se eu vou utilizar efeitos, né? Com que efeitos? Geralmente aí o uso de imagens causa um impacto positivo, né? De vídeos, de áudio, mas desde que eu faça um teste e eu tenha garantia que esses efeitos eles vão ser reproduzidos durante a minha oratória, beleza? Falar em público, ele pode, portanto, variar de uma simples transmissão de informação à necessidade de motivar as pessoas e agir, ou até mesmo simplesmente contar uma história. Veja aí que a gente tem várias formas, né, de trabalhar em falar com o público. A gente pode só dar uma informação, a gente precisa motivar as pessoas, né, a agir, ou simplesmente a gente pode contar uma história. Quando a gente conversa, conta uma história, a gente está praticando a oratória. Os bons oradores devem ser capazes de alterar as emoções de seus ouvintes e não apenas informá-los. Então, se você está contando uma história e essa história ela vem ali com suspense, com uma emoção, a gente vai alterando a gradação da voz para também imprimir esse sentimento, essa emoção, né? Chamar a atenção do público para aquilo que é mais importante da nossa história. Entre as personalidades que ficaram famosas pelo dote como grandes oradores
estão aí Demóstenes, Cícero, Padre Antônio Vieira, né, jesuíta que veio para o Brasil com o objetivo de catequizar os nossos indígenas e ficou famoso pelos seus sermões, né, os sermões do Padre Antônio Vieira, obras de literatura importante, e também Winston Churchill, né, são aí pessoas que eram bons oradores, né, que foram bons oradores, assim como nós temos nos dias de hoje bons oradores também. Galera, uma atividade aqui, ó. Quais os 5 elementos para o desenvolvimento de uma boa oratória? Faça a resposta, compartilhe com os seus colegas, discuta e a gente volta fazendo a correção. Galera, vamos corrigir então a nossa atividade, né? Quais são os 5 elementos para o desenvolvimento de uma boa oratória? Lembram dele? Vamos lá fazer a nossa correção? Então aqui, ó, quem diz? Faça uma apresentação de quem vai fazer a oratória, né? O que diz? Qual é o assunto a ser tratado? A quem diz, né? Qual é o público que vai receber a nossa oratória, o nosso discurso, que vai ouvir? Por que meio, né? Visual, né? Vai ser pelo rádio, vai ser pela câmera, vai ser presencial, qual é o meio? E se eu vou utilizar recursos, efeitos, né? E a garantia que esses efeitos, de fato, vão ser reproduzidos no momento do nosso discurso, da nossa oratória, beleza? Então aqui, né, Martin Luther King, né, e o seu famoso discurso Eu Tenho um Sonho, né? Ele proferiu esse discurso em 1963, em frente ao Memorial Lincoln, em Washington, em que ele vai defender a igualdade de direitos da população negra nos Estados Unidos, e é um discurso com uma oratória praticamente impecável, lembrado até os dias de hoje,
o discurso do Martin Luther King, um exemplo, né, aí de uma boa oratória, além de ser um exemplo de uma personalidade do século XX. Então, um bom discurso deve ser pautado na documentação. Se você traz um dado para apresentar, esse dado ele precisa ser checado, né? Ninguém vai apresentar um dado de fake news. Então, aí ele é pautado na documentação. Apresentou um dado, vai dizer lá a população brasileira. A população brasileira, segundo o IBGE, traga então uma base científica para apresentar o seu dado. Isso vai dar um caráter mais científico ao seu discurso, um caráter mais científico à sua oratória, né? Então ele deve ser pautado na documentação, na comunicação, na afetividade e na cooperação, né? Uma linguagem não violenta, né? Uma linguagem afetiva para as pessoas que nos escutam e também a cooperação, né? As pessoas nos escutam e vão reproduzir as nossas ideias. A linguagem afetiva e não violenta nos proporciona uma maior proximidade com os ouvintes. Mesmo que o nosso discurso seja um discurso em algumas situações ali mais problemáticas, né? Alguns discursos que precisam ser feitos para se restabelecer a ordem, mas a linguagem afetiva e não violenta. Lembre-se, né? A gente precisa motivar as pessoas que nos escutam. Então aqui, ó, alguns passos para desenvolver uma boa oratória. Nós tivemos aquelas 5 técnicas, né? A quem diz, o que diz, para quem diz, por que meios e quais os efeitos. E agora uma lista aqui de passos para a gente seguir e desenvolver uma boa oratória. Então veja aqui a primeiro, né? Conheça seu público. Gente, isso é muito importante. Quando a gente vai proferir um discurso, uma oratória, saber qual é o público, né? Se é, por exemplo, de adultos, de empresários, de cientistas, de estudantes do ensino fundamental, ensino médio, para os pais. Então, olha como isso é importante, né? Saber quem vai estar nos ouvindo é importante para definir uma linguagem que será utilizada. Então, por mais que a gente vá utilizar a linguagem culta, correta, mas algumas terminologias, né, algumas ênfases, algumas imagens que a gente vai utilizar, ela precisa ser apropriada para o público, né, para que ele possa entender. Conhecer o público é extremamente importante quando a gente pensa em elaborar um discurso. Conhecer o assunto a ser tratado. Gente, ninguém pode aí, né, fazer um discurso, uma oratória de um dia para o outro, né? A gente precisa conhecer, principalmente quando a gente não domina o assunto, né? Para preparar, checar as fontes, buscar informações corretas. Assim a gente pode preparar o nosso discurso, né? Caso você não domine o assunto, a gente vai ter tempo para estudar sobre o assunto e trazer esses dados que dão uma base sólida e científica para o nosso discurso. Então aqui, né, estabeleça contato visual, olha a importância, né? Olhe, né, para as pessoas que estão te ouvindo, para as pessoas que estão ali assistindo o seu discurso, a tua oratória. Olhe nos olhos, crie uma linguagem visual com essas pessoas, né? Estabeleça esse contato visual. Isso vai melhorar também a afetividade quando a gente olha nos olhos das pessoas para se comunicar com elas. Sintetize o que você vai dizer. Objetividade no discurso fará com que seja direto e não seja cansativo. Né? Muitas vezes a mensagem, o discurso, ele é muito rápido, né? Ele tem uma mensagem direta. Nós não precisamos ficar 1, 2 horas fazendo um discurso, né? Ele acaba se tornando cansativo, as pessoas acabam, né, deixando de prestar atenção. Então, um discurso objetivo, as ideias claras, para que eles possam, então, aprender sobre o assunto. Evite vícios de linguagem, né? Tipo assim, e aí... Daí, né, vamos evitar os vícios de linguagem, uma linguagem mais clara, objetiva, né, uma linguagem correta, né, o uso correto da língua portuguesa, tira os vícios de linguagem para que você possa elaborar o seu discurso. Faça uso de recursos audiovisuais, isso é importante, gente. Projeções, imagens, vídeos, né? Às vezes a gente precisa de um mapa, né? A gente não pode somente trabalhar na figuração. Ah, foi no Brasil com o Tratado de Tordesilhas. Não é todo mundo que vai lembrar do Tratado de Tordesilhas. Então traz um mapa para ilustrar a tua fala. Olha, vejam aqui, portanto, o Tratado de Tordesilhas. Lembre-se de certificar de que a mídia vai ser reproduzida de forma correta. Faça com que teu público leve as informações para outras pessoas.
Tá? Ele se apropriou das informações do seu discurso, da sua oratória, e ele vai reproduzir. Viu? A importância aí da gente trabalhar com informações corretas. Uma oratória bem feita produz efeitos positivos, né? As pessoas vão levar as nossas ideias para outras pessoas. Galera, aqui uma atividade para que a gente possa pensar, né? Para desenvolver uma boa oratória é necessário. Tenho aqui as alternativas e a gente volta fazendo a correção. Pessoal, vamos então corrigir. Tenho certeza que você respondeu o exercício sem grandes dificuldades. Para desenvolver uma boa oratória é necessário, né, gente, conhecer o público, preparar o discurso adequado para o seu público. Galera, então nós estudamos estratégias para uma boa oratória, né? O passo a passo para uma boa oratória. Primeiro a gente viu ali 5 dicas, depois a gente viu 7 passos para você elaborar uma boa oratória. Escreva sempre que necessário, revise esses passos, né? Sistematize a tua oratória. Conhecemos a importância de falar bem em público, apresentação de trabalho, convencimento de uma banca, né? Apresentação de um projeto de pesquisa, né? E alguns preceitos para desenvolver uma boa oratória. Agradeço a presença de vocês e até a próxima.